estamos aqui com o professor Jamil Chibli, que vai nos falar a respeito das BMPs. Oi, Jamil, tudo bom? Tudo ótimo. Então, vamos começar, Jamil. O que são as BMPs? Bom, as BMPs são moléculas que estão presentes na matriz óssea, no espaço medular do tecido natural que a gente tem nos tecidos ósseos. E essas moléculas, né, na verdade, vêm da sigla em inglês BMP, que é Bone Morphogenetic Protein, que é a proteína morfogenética óssea. Ela é responsável por diferenciar as células e induzir a formação óssea. É ela que dá o start para que a célula passe, a célula mesenquimal diferenciada, transforme-se em pré-osteoblasto, em osteoblasto, para que comece a mineralizar e formar o tecido ósseo, Lívia. E o que vem a ser a BMP recombinante? A BMP recombinante é a produção sintética dessa BMP. A recombinante, que ela é de recombinante humana, ela é produzida em laboratório por meio de um processo altamente específico e caro, e isso reflete no custo final do tratamento, Lilian, é um tratamento muito caro, a gente está falando de algumas dezenas, alguma coisa de 5, 10 mil reais de produto, e ela é recombinante porque ela é formada de maneira sintética a partir de moléculas que dão a mesma resposta da BMP humana. É isso que a gente utiliza hoje em alternativa a grandes enxertias de osso autógeno. E, Jamil, em 2007, a FDA liberou o uso da BMP para uso in label, né? Em levantamento de seio e em extrações em alvéolos. Em alvéolos, sim. Mas a gente sabe que é utilizado off-label também em alguns casos. Como está sendo usado esse off-label e a gente estaria legalmente coberto? Amparado, né? Aí tem duas situações nisso. A primeira é que quando a gente fala de in-label e on-label é o que eles recomendam, né? Entenda-se, recomendam é o que o fabricante diz de que o material é capaz de preencher ou substituir ou formular o que a gente está buscando. Quando eu falo de alvéolos e seios, eu estou falando de cavidades circunscritas. Entretanto, o alto custo desse biomaterial e a presença de várias técnicas, né, que a gente tem para tratar esse tipo de defeito, como alvéolo e seio, não justificam hoje, do ponto de vista clínico, a utilização desse biomaterial. Entretanto, quando eu falo de off-label, ou seja, são indicações que a empresa não recomenda, não indica, não quer dizer que ele não seja legalmente amparado para o uso. Uma vez que a própria empresa ela não se recusa a fornecer ou vender o material para você numa utilização fora da indicação que foi prescrito. Um exemplo simples, aumentos horizontais ósseos na pré-maxila. Ao invés da gente fazer um enxerto em bloco de tecido autógeno, que é o gold standard hoje, a gente usaria a utilização de BMP e associada a biomateriais, como um arcabouço e telas de titânio, para poder manter esse biomaterial em posição e ter uma regeneração adequada ali. O BMP recombinante ele é usado com arcabouço, né? A esponja de colágeno. Ela apresenta desvantagens. Né? A esponja de colágeno é um carreador, né, que faz a BMP ficar sendo liberada e mantida, contida na região. Essa concentração ela é importante, né, o carreador é importante, até para que a BMP fique contida na região e que você não tenha nenhum problema de formação ectópica. Isso além dessa segurança e também da baixa concentração que a gente tem na BMP, que é utilizada para odontologia, diferente da ortopedia, que a gente tem uma concentração de 6 a 10 vezes maior do que a odontologia. E o segundo ponto, né, o que é o arcabouço mesmo, é alguma coisa que consiga nos dar a forma ideal de um arcabouço de forma, como de um enxerto em bloco que eu vou ganhar na porção horizontal, na porção vestibular. Eu tenho que manter uma tela porque essa esponja de colágeno ela não consegue aguentar a pressão do tecido mole. Então, na verdade, essa tela é um espaçador, é um mantenedor de espaço para que haja a formação de osso nessa proporção, nesse espaço ósseo. Uhum. E a gente tem visto alguns relatos de complicações com o uso da BMP, né, sintética,
Né? E quais seriam essas complicações? Sim, você tem as complicações, na odontologia, as complicações são como de qualquer outro tipo de biomaterial. Eu tenho infecção pós-operatória, que eu tenho que remover todo o biomaterial. Eu tenho um edema, ele é muito associado a esse edema pode ser persistente, podendo durar até 40 dias após a cirurgia. Eu tenho exposições da tela de titânio, que isso pode acontecer. A tela de titânio não é nova, ela é muito antiga, entretanto ela foi deixada de lado devido ao grande percentual de exposição pós-operatória. Após 60, 90 dias ela se torna exposta à cavidade bucal, inviabilizando o ganho ósseo que você quer. E você também tem, é muito pouco, mas um percentual muito pequeno dos pacientes, eles não são reativos a BMP, Lilian. Então você imagina você utilizar um material desse e ele não atuar da maneira que foi proposto. E quais as contraindicações para o uso da BMP? As contraindicações, ela não pode... na verdade, são alguns fatores limitantes, como pequenos defeitos pelo custo. Você não pode utilizar em lactantes e gestantes, mulheres em idade fértil e defeitos de origem... com origem de câncer, né? Maligno, de malignidade. Essas são as contraindicações. A gente vai fazendo radioterapia, quimioterapia também. Sim, porque a BMP, ela é necessária, você precisa ter o precursor, você precisa ter sangramento, você precisa ter células viáveis ali, para que essas células sejam ativadas e indiferenciadas. Então, a não presença, a ausência de sangue, de vascularização, quer seja necrose por bifosfonato, por radioterapia, também viabiliza a utilização da BMP, como em qualquer procedimento regenerativo nessa região. E o que você tem achado desses estudos a respeito dos implantes impregnados com BMP? O pessoal da Georgia tem feito isso há um bom tempo, utilizando implantes de superfície com óxido de titânio, mas até o momento, esse tipo de superfície ela não tem funcionado como carreador, ou seja, ela não consegue manter a BMP por 14, 15 dias, que é o tempo necessário para que haja essa indução, né, da célula mesenquimal indiferenciada. Então, pode ser sim uma coisa futura, mas atualmente a gente não tem uma superfície de implante que consiga carrear esse fator de crescimento. E outra coisa, alguns autores eles ponderam que há um risco de se modificar o microambiente celular das células. Sim, isso é verdade. Se fabrica a BMP sintetizada, há essa mudança de microambiente celular. Né? O que você pensa a respeito? Olha, Lilian, tem 2 pontos que devem ser muito bem abordados hoje, até do ponto de vista médico-odontológico e outro do ponto de vista jurídico, legal. O primeiro é que as BMPs, como qualquer alteração do metabolismo do nosso paciente, assim como eu vou fazer uma reposição hormonal ou uma fertilização in vitro que eu preciso alterar o meu paciente, eu tenho consequências. Toda ação tem uma reação. Em ortopedia, existem relatos de efeitos adversos do uso da BMP, embora a concentração seja maior, eu quero frisar bem isso, de, por exemplo, esterilidade masculina. Na odontologia, até o momento, não há nenhum relato de complicações ou efeitos teratogênicos, né? O que quer dizer? A formação ectópica de osso numa outra região que não a qual aquela a gente aplicou. Em odontologia não há. Em ortopedia existem indícios, mas ainda não tem nada concreto. Alterar o meio ambiente, alterar a célula, trabalhar com genética, é um ponto crítico, haja vista os estudos de células-tronco. Que vai ser o futuro, eu não tenho dúvida. O problema é que a gente precisa entender melhor a viabilidade, a multiplicação e a proliferação celular. A partir daí a gente vai entender genética, nós vamos entender a etiologia do câncer, nós vamos ganhar o prêmio Nobel. É isso que eu imagino. Mas até o momento, até o dia de hoje, o dia que a gente está conversando aqui para essa entrevista, dito isso, para o teu paciente, do ponto de vista legal, quer seja do uso off-label, que não é uma contraindicação, e sim uma não recomendação, e de que existem indícios de que na ortopedia isso aconteceu, não vejo problema, assim como qualquer tratamento médico odontológico, tudo tem vantagens e desvantagens, e isso precisa ser ponderado durante o seu plano de tratamento. Eu acho que até por isso que nós temos hoje, inclusive,
poucos estudos controlados, randomizados controlados, longitudinais, primeiro pelo custo, e segundo também por ainda ter essa deficiência, eu acho que eu vou chamar de deficiência intelectual, que é a de todos nós, é da classe científica, de que vai acontecer com a BMP. Até mesmo, nós estávamos conversando antes, essa concentração de 1,5 que a gente tem na odontologia, para alguns pacientes, ela pode ser muito, para outros não, mas a gente... hoje é o que nós temos disponível para que possa amanhã ser utilizado diretamente no nosso consultório. Bom, então, Jamil, agora a gente vai abrir espaço para as últimas considerações. Claro. Não, o que eu gosto sempre de ponderar é que a BMP não é uma panaceia, e sim é mais uma opção para a regeneração óssea guiada, assim como enxertos autógenos, biomateriais, técnicas cirúrgicas, ou até muitas vezes, como a gente chega a falar, o mais difícil é você não indicar, é entrar para uma prótese convencional. O que a gente não pode perder o foco é que toda vez que um paciente vem com uma deficiência alveolar, uma atrofia óssea, ele vem buscando sorriso, ele vem buscando dente. Então, a inserção dos implantes em uma área regenerada tem um target final, um objetivo final, que é colocar uma prótese. Uhum. E isso é um entendimento, uma complexidade de fatores que muitas vezes isso nos bloqueia de maneira objetiva a dizer qual é o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, isso está dentro do nosso leque, é mais uma opção disponível para o nosso paciente. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista com o professor Jamil Chibli no blog Entre Colegas. Fique ligado para a próxima e entre no grupo Pele Implantar do Facebook. Até lá!